Eu quero saudar os meus irmãos e amigos nesta noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e que Deus abençoe grandemente esse nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. E que este momento seja para a honra, para a glória do nosso Deus e também para o nosso crescimento espiritual. Eu quero perguntar, como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu domingo? Eu tenho sempre orado para que seja o melhor, para que Deus conceda o melhor para todos vocês, todas as famílias, que compõem esta igreja, esta família da fé aqui do Riacho Grande. Deus abençoe muito você e agora é hora de cessar com as atividades e nos reunirmos em torno da palavra para estudarmos e vermos o que Deus tem também a nos dizer nesta noite. Eu quero convidá-lo para abrir no livro dos Salmos, o Salmo 139. Você pode abrir aí a sua Bíblia? Salmo 139, por favor. Livro dos Salmos, o Salmo 139. Nós vamos ler aqui na Palavra de Deus, verso de número 1 até o verso de número 6. Por favor. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Esse é o nosso Deus, e é assim que Ele nos conhece, é assim que Ele cuida de cada um de nós. Vamos orar, buscar a presença deste nosso Deus Santo. Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia na Tua presença, te agradecemos pelo Teu cuidado demonstrado dia a dia. Te agradecemos porque nesse primeiro dia da semana nós podemos Te cultuar, já ouvimos a Tua palavra na parte da manhã, fomos edificados nela e agora, Pai, dando continuidade a esse trabalho de culto, pedimos nesse momento que o Senhor abençoe o culto que prestaremos a Ti. Esteja com o Teu servo na condução do trabalho, dando a sabedoria necessária, dando a inteligência necessária para que possamos dessa forma apresentar a Ti um culto agradável e aceitável diante dos Teus olhos. E assim, Pai, nós pedimos nesse momento a Tua bênção para esse culto. Pai querido, nesse momento também nós queremos pedir em favor da nossa nação, do nosso mundo, que está nesse momento sendo acometido por essa grande pandemia. Pandemia essa que assola todos nós, que acaba também nos afastando, impedindo de estarmos presentes na Tua casa. Pai querido, pedimos que o Senhor esteja orientando, dando sabedoria aos médicos, aos pesquisadores, para que possam, no seu tempo e conforme a Tua vontade, buscar uma cura ou um tratamento para essa pandemia. E que assim, Pai, o Seu povo possa viver de forma mais tranquila. Pedimos ainda que o Senhor esteja abençoando a todos os irmãos da nossa igreja. Te agradecemos já pelo livramento que o Senhor tem nos proporcionado. E agora, Pai, pedimos também o perdão pelas nossas faltas. Essa é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Então que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar neste momento em louvor ao nosso bom Deus, um hino de adoração. Seu divino Criador,
convidá-los também para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Você pode abrir aí? No livro de Josué, capítulo 1, na palavra de Deus. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 aqui na palavra do Senhor. Acharam aí? Josué, capítulo 1, palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, nem te deixarei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até o verso de número 9, é Deus falando a Josué e o animando. Até o verso de número 9. Eu estava há pouco tempo agora ouvindo um sermão do meu amigo reverendo Clodoaldo de Souza Caldas, ele que é pastor lá na igreja presbiteriana de Araxá, e eu ouvia um sermão dele também nesse livro de Josué, e ali uma das suas frases foi o seguinte: olha, se eu pudesse dar um tema para este livro, pela sua mensagem, seria a missão continua. A missão continua. E as batalhas também, as guerras também, mas a missão continua. E eu achei muito interessante a sua abordagem, lendo, relendo esse livro, e fiquei pensando nesse tema. A missão continua. Uma missão que começou lá quando Deus chama Abraão e Deus dá a ele uma missão. E a missão seria que ele começasse um novo projeto, que ele formasse um povo para Deus, que ele fosse pai deste povo, e Deus faria dele então uma grande nação, que Deus iria dar a ele filhos, Deus iria dar a ele descendentes reais, Deus iria dar a ele uma terra, Deus iria dar um governo a ele, muitas coisas a ele. Então Deus dá aquela missão para que ele caminhasse e fosse dirigindo e formando este povo aí. E esta missão então depois passa na vida dos seus filhos, essa missão continua. Depois de muitos anos, o líder Moisés está levando essa missão adiante, porque a missão continua, não é? E agora, e ele já contava ali com a ajuda do moço Josué, e agora Josué, que não é mais um moço, já não é mais um menino, ele recebe a responsabilidade de dar continuidade a esta missão. A missão continua. A missão continua. E por que tudo isso? Porque essa missão continua. A missão é de Deus. E Deus levantando homens, pessoas, para continuá-la, para levá-la à frente. Então, o princípio ensinado aqui é isso. A obra de Deus, ela continua. E ele começa no capítulo 1 dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Mas a missão continua. Tem que continuar. A vontade de Deus, a palavra de Deus tem que continuar. Deus prometeu a este povo, não é, uma terra prometida, Canaã. E esta era a missão. A missão tinha que continuar. E aí eu fiquei pensando, que tempos são os nossos?
Que mudanças de costumes, que realidade é que nós estamos vivendo nesses dias. Igrejas sem templo, muitas e muitas transformações todos nós temos enfrentado nos nossos costumes, nos nossos hábitos. Mas sabe de uma coisa? A missão de Deus continua. A missão continua. E nós agora somos parte. Nós temos que levar essa missão adiante. A missão continua. Eu não sei a realidade do seu lar, da sua semana, mas o que eu sei é que a missão continua. Apesar das mudanças, apesar das transformações, a missão continua. Josué, que nasceu sob a escravidão egípcia, o povo estava lá no Egito escravizado. Ele que conheceu a dor do chicote, das chibatadas, da labuta, do trabalho pesado, não é? Servindo ali como escravo. Ele também que conheceu a idolatria pecaminosa reinante ali do Egito. E viu também Deus com mão forte libertar o povo e humilhar os deuses ali do Egito. Ele viu tudo isso. Antes de ser líder, Josué foi servo. Ele servia Moisés. Se você voltar um pouquinho aí em Números, capítulo 11, verso de número 28, livro de Números, capítulo 11, verso 28, fazendo uma referência sobre Josué, diz assim, Números 11, verso 28, nos é dito assim: Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o. Então, ele ali, um servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Josué servia a Deus, servindo Moisés, servindo a causa. Interessante, servimos a Deus, servindo a sua causa, servindo a sua obra, ajudando, mantendo o ministério do Senhor através dos seus líderes, da sua igreja. Então, Josué assim. E aí, o primeiro capítulo aqui que nós lemos até o verso de número 9, não revela palavra ou sentimento de Josué, mas é o Senhor quem fala. É Deus quem fala. Vocês perceberam isso? É Deus falando. Olha o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este, quer dizer, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, olha de novo, servidor de Moisés, dizendo, é Deus quem fala. Deus falando aqui. E a fala de Deus para Josué é no sentido de dar ordens a ele, dar comando a ele, não é exatamente falando, dizendo o que ele deveria fazer, como é que ele deveria agir, reagir naqueles dias ali. Se você olhar o verso de número 6, Deus diz a ele, ser forte e corajoso. Aí quando você olha para o verso de número 7, tem uma intensidade aqui. Então somente ser forte e muito corajoso. Muito corajoso. Verso de número 9. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, não espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E olha como é que fecha o verso 18. Como é que fecha esse primeiro capítulo, onde Deus fala a Josué. Verso 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tu somente ser forte e corajoso. Tu somente ser forte e corajoso. Era isso que era necessário para ele. Fiquei pensando quando o Senhor Jesus falou que neste mundo nós teríamos aflições, e aí ele diz assim, tenha bom ânimo. Então a única coisa que deveria para nós, diante de tudo isso, para enfrentarmos e agirmos, irmos adiante, ter bom ânimo, o Senhor Jesus diz. Ter bom ânimo, que é artigo em falta, não é? O desânimo às vezes vem, qualquer coisa derruba a gente. E a gente fica desanimado, prostrado, queixo caído. Neste momento nós temos que lembrar que Jesus disse assim, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Deus falando aqui com Josué, dizendo até de pessoas que poderiam não ouvi-lo,
não obedecê-lo, ele diz, mas tão somente ser forte e corajoso. Você age assim, Josué. Deus falando ao seu servo. Deus sabia, não é, que ele iria precisar desse encorajamento. Por quê? Porque a missão continua. A missão continua. E é o que eu quero dizer a você nesta noite. Dizer a você nesta noite, independente de qualquer coisa, a missão continua. A vida continua para cada um de nós. Para cada um de nós. Não é? Me lembro quando do passamento da minha mãe, e uma palavra que vinha ao meu coração era exatamente essa ideia. A missão continua. Teve o meu momento de luto, o direito de ficar em luto, sofrer, mas a missão continua. E o Senhor Jesus diz, tende bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então eu quero dizer a você nesta noite, nessa semana que se inicia, que é isso, a vida continua, a missão continua. Considere o que Deus falou a Josué como Deus falando a você. Falando a você, a missão continua e a vida continua. Temos que ir, temos que caminhar. Não é? Temos que caminhar. Então, considere aqui o que Deus falou para Josué e oriente a sua vida a partir do que Deus falou a Josué. Receba como palavra de Deus para o seu coração. Se você olhar o verso de número 6, Deus diz assim para ele, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué deveria ser forte no Senhor. Ele deveria focar e ter como base exatamente o Senhor. Olhar para o Senhor. Quer dizer, ele é chamado a ousadia em Deus. É isso que ele fala aqui, não é? Ser forte e corajoso, essa ideia no Senhor. Em Deus. Nós podemos, é até interessante porque esta coragem, essa ousadia não era no próprio Josué, não é? Mas em Deus. Não era nele mesmo, mas em Deus. Porque nós podemos às vezes estarmos assim, cheios de autoconfiança, mas uma autoconfiança que pode nos levar à ruína. Nós devemos estar cheios de uma genuína confiança em Deus. Ser forte, corajoso no Senhor. O Senhor prometeu, Ele empenhou a sua palavra por meio de pactos, por meio de aliança. E de geração em geração, o Senhor provou ser fiel à sua palavra. Josué poderia ser forte e corajoso, tendo como base o Senhor, porque Deus é fiel. Josué enfrentaria desafios assustadores, perigos absurdos, não é? O rio Jordão, que estava alagado, jogando água fora das seus barrancos, as cidades fortificadas, primeiro já os muros da cidade de Jericó, os inimigos, muitos deles gigantes, mas o Senhor seria a âncora para ele. Ser forte, corajoso no Senhor. O Senhor que seria essa âncora para ele. Aliás, você sabia que um dos símbolos para a esperança é uma âncora? Já foi usado também no cristianismo e é usado para várias formas, né? Vários simbolismos. Mas sabia que um dos simbolismos aí para a esperança é uma âncora? E dentro dos seus vários significados, a âncora é símbolo de firmeza, de força, tranquilidade, esperança. Para os marinheiros, a âncora é o último refúgio, ou seja, é a esperança na tempestade. A sua função é tornar imóvel ali algum objeto que esteja flutuando. Nas tempestades, o que mantém o marinheiro com o seu barco são as suas âncoras. Na tempestade, a confiança está ali na âncora. Hebreus capítulo 6, verso 19, ele diz, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra
até o interior do véu. Então era exatamente o Senhor, que seria essa âncora para ele. Ele deveria ser forte e corajoso no Senhor. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também nos desafia assim: seja forte no Senhor e na força do seu poder. Então, meus irmãos, este líder aqui, recém-nomeado, ele deveria permanecer forte na força que Deus dá. Na força que Deus dá. Então eu quero dizer a você, fortaleça a sua alma, fortaleça o seu coração no Senhor, nas promessas que Ele faz. E Ele nunca falhará. Ele nunca falhará. Olha, irmãos, às vezes as nuvens podem se acumular. Às vezes as tempestades podem vir. Os relâmpagos, os trovões podem nos assustar. E nos assustam mesmo. Mas nada disso pode mudar o Senhor. E esta é a âncora para nós. E Ele prometeu nos manter. Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Então a missão continua. Não é? Coroas e tronos podem perecer e perecem, reinos e governos se elevam e caem, mas a igreja do Senhor Jesus permanecerá constante, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, contra a igreja. Essa é a promessa que o próprio Jesus diz para nós. Não é um motivo para nós nos fortalecermos, nos encorajarmos, e é por isso que eu não tenho nenhum receio, nenhum medo. Alguns colegas preocupados com relação à igreja e quando voltar, se as pessoas irão voltar ou não, e muito preocupado com muitas coisas. Eu não tenho nenhum receio. A igreja do Senhor Jesus, a igreja dele permanecerá na face da terra. A nossa igreja aqui do Riacho Grande, quando começou, e às vezes eram 3 pessoas, não é? Crianças. Deus foi trabalhando, usando os seus servos, que muitos estão aqui nesse momento cultuando comigo, com muito esforço, com muita dedicação. Em alguns momentos talvez até tenha lhes faltado um pouco o ânimo, a esperança, mas retomando forças, crendo no Senhor, o Senhor foi multiplicando. O Senhor nos deu hoje um belo de um templo. O Senhor nos deu sociedades organizadas. O Senhor nos deu uma mesa diaconal. O Senhor nos deu um conselho maduro, sólido, pastor eleito, condições de manter todas as suas atividades, todos os seus compromissos financeiros e constitucionais. O Senhor pegou um grupo pequeno, o Senhor transformou numa igreja. Então, quando voltarmos, o Senhor continuará fazendo a sua obra. Se for demorar ou não, o Senhor continuará fazendo. Porque o que eu tenho diante de mim é pessoas que creem que a missão do Senhor continua. E que nós somos partes, ou os instrumentos, para levar nesse período agora a missão do Senhor adiante. Então, Josué tinha que ter esta palavra no seu coração, essa certeza. Ser forte, corajoso no Senhor. Então, continue meditando no Evangelho, buscando o Senhor com seriedade. Assim, nós poderemos ser encorajados e ir adiante. Então, somente tenha bom ânimo. Uma segunda coisa que quero destacar aqui. Olha o verso de número 7 e verso 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Segunda coisa aqui, seja direto em sua caminhada espiritual. Seja direto em sua caminhada espiritual, orientado pela palavra de Deus. Orientado pela palavra de Deus. Moisés não estava mais ali. No entanto, Josué tinha que continuar. Tinha que continuar a sua caminhada, tendo uma caminhada direta diante do Senhor, conforme a palavra de Deus. Para que Josué fosse vencedor, então o Senhor exige a sua total obediência à palavra.
ele não deveria desviar desta palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Isto é, ele não deveria gastar tempo ou parte da sua vida buscando diretrizes, direção para a sua vida naquilo que não fosse a palavra de Deus, naquilo que não fosse a vontade de Deus. Quer dizer, não na sabedoria humana daqueles dias, ou na idolatria pagã dos cananeus, os costumes daquele povo, mas em vez disso, Josué deveria manter direto a sua caminhada espiritual de acordo com a palavra de Deus. Os preceitos do Senhor, a palavra revelada. Josué e todos os crentes, todos nós, devemos permanecer no caminho estreito, mas em estrita obediência à palavra de Deus. Não importa qual a provação, não importa a tentação. O Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos para segui-lo, para andar de acordo com o querer dele, andar na verdadeira fé, em arrependimento, em obediência. Deuteronômio 29, verso 29. Ele diz assim que as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, e aquelas ocultas pertencem a Deus. Muitas vezes o povo de Deus quer buscar direções para suas vidas, buscando em outros caminhos, buscando em outras fontes, buscando talvez uma nova profecia, uma nova revelação, buscando ou temendo até mesmo horóscopo e outra coisa mais, sortes e outras coisas. Josué não deveria agir assim. Somente na palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas na palavra de Deus. Assim nós também. O sucesso ou o fracasso da missão de Josué estaria ligado ao seu relacionamento com a verdade, com as Escrituras. Deus ordenou a Josué que a palavra não se afastasse da sua boca, do seu coração. Ele deveria estar cheio, pleno da palavra, porque é a palavra que iria dirigir a sua vida. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem não guarda no coração as palavras irá em algum momento pecar contra Deus. Então, seja direto em sua caminhada espiritual, orientado pela palavra de Deus. Assim, Josué deveria ser orientado e assim ele deveria orientar o povo de Deus. Hoje, meus irmãos, nada mudou. Nada mudou. Estes são ainda os requisitos para nós, para aquele que crê no Senhor. Ser direto na nossa caminhada espiritual, buscando orientação na palavra, em toda a palavra. Na palavra de Deus. Nós não podemos tratar as Escrituras como se fosse talvez algo servido à la carte, não é? Nós vamos ali e escolhemos o que queremos e pegamos isso ou aquilo outro, aquilo que nos agrada, o outro nós deixamos de lado. Não. É a palavra para nós. Toda a palavra. Toda a palavra revelada de Deus para nós. E ele deveria fazer isso todos os dias. Nós também, meus irmãos. Deus não estava chamando Josué para uma religião de final de semana. Deus também não nos chama para uma religião, para um momento de reflexão na palavra, apenas nos nossos encontros, por exemplo. Mas todos os dias, diz assim, Deus disse para Josué e diz a nós também. Então você, homem de Deus, você, mulher, serva de Deus, tenha cuidado para fazer tudo o que Deus lhe pede. E o que é que Deus te pede? Está na palavra de Deus. É assim que você cresce e é assim que você se torna forte como servo de Deus. Nós vivemos em um mundo cheio de distrações. Cheio de distrações. Então, cuidado. Cuidado. Busque se aprofundar na palavra de Deus. Talvez nesse período muito mais do que você já tenha feito antes. Aprofundar na palavra de Deus. Você se lembra quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, tentado por Satanás? E como é que ele se manteve ali? Olha, ele manteve a sua caminhada espiritual orientado pela palavra de Deus. O que ele fez? Ele citar as Escrituras.
de um modo especial, Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 8, não é? Onde ele dizia, não tentarás o Senhor teu Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Ele cita as Escrituras, porque era alguém que meditava nela. Mesmo ele sendo Deus, ele cita as Escrituras, significa que ele aprendia, que ele guardava estas palavras no coração. Do ler, meditar, pensar nela. E então, meus irmãos, Deus não prometeu a nós vidas sem problemas, sem provações, sem tentações. Mas Ele nos assegura uma vida capaz de lidar com estas coisas, quando nós estamos com o coração, com a mente, com a vida cheia da palavra de Deus. Sem esse foco vital, todos os outros sucessos, realizações na vida serão mal direcionados, se tornarão inúteis, a não ser que sejam dirigidos pela palavra de Deus e que nós busquemos em tudo que fizermos, então agradar o nosso bom Deus. Talvez essa reflexão desta noite, deste domingo à noite, está sendo para você um incentivo para ler mais as Escrituras, aprofundar mais nas Escrituras, meditar nelas, enquanto você dirige o seu carro, pensando no que você leu, no que você ouviu. Enquanto realiza as suas atividades domésticas, pensando naquilo que você leu, naquilo que você ouviu. Talvez nos seus momentos de grandes realizações, em momentos de muita alegria, pense naquilo que você já ouviu e esqueceu, para não se perder em meio às alegrias e realizações. Quando forem momentos tristes também, de desânimo, pense também no que já ouviu, no que leu. Pense no Senhor Jesus dizendo, tende bom ânimo. Pense em Deus dizendo, traga à sua mente aquilo que dá esperança. Pense no que Deus disse a Josué aqui, tão somente ser forte e corajoso. Agora tem que estar lá no seu coração, tem que estar lá na sua mente a palavra. A palavra. Terceiro lugar, meus irmãos, olha o verso de número 9. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É ser sustentado pela presença de Deus. Olha, meus irmãos, nós percebemos que existem tantas bênçãos associadas à presença de Deus conosco. A presença de Deus nos é suficiente. A presença de Deus nos basta. Nos basta. Não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não é assim? O Salmo 23, verso número 4. Então, ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei, porque o Senhor estará comigo. Então, quando o Senhor vai com o seu povo, Deus caminhando conosco, nós temos todas as condições de caminharmos neste mundo e de sermos fortes e corajosos. Fortes e corajosos. Talvez a gente olha para a vida de um irmão, de uma irmã, que está passando por grandes dificuldades, perdas, decepções, e diz, como é que essa pessoa está continuando e está tendo forças para continuar caminhando? Como é que ela está tendo força? É porque o Senhor é com ela. O Senhor é com ela. Então, às vezes, o irmão ou a irmã, momentos assim, dificílimo. A gente chega a imaginar, olha, talvez eu no lugar dela não conseguiria fazer isso. E sozinho não conseguiria mesmo, não. E o que mantém aquela pessoa, o que sustenta, é a presença de Deus na vida dela. A presença de Deus na vida dela. Então, Deus promete a Josué, e dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Vou ser com você. Aí eu fiquei pensando, lá em Êxodo capítulo 33, volte lá um pouquinho a sua Bíblia, em Êxodo 33, quando Moisés está saindo também com essa grande missão de conduzir o povo
não é, pelo deserto e levá-los até esse momento em que deixa com Josué. E aqui em Êxodo capítulo 33, foi onde Moisés clamou pela presença de Deus. Êxodo 33, no verso 1, né? E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no meio do caminho. Vá, Moisés. A missão continua, vá. E um anjo, ou o anjo estará diante de você. Eu não vou, mas vai um anjo aí com você. Né? Deus diz ali desta forma para Moisés. Aí o verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graças aos meus olhos. Moisés começa a questionar: Senhor, o Senhor disse que é para eu ir, tem uma missão, vai um anjo conosco, mas e o Senhor? Mas e o Senhor? Tem muitas pessoas que se contentam com a presença de um anjo, se contentam com a presença de outras coisas, outros guias, outros orientadores, mas isso não basta. Não é isso que nós queremos. Aí Moisés fala assim no verso de número 12. Olha o verso de número 12 que nós acabamos de ler aqui, não é? Ele pergunta, questiona isso aqui. Aí o verso 15 e 16. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o meu povo? Não é porventura que andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então Moisés diz assim: se a tua presença, Senhor, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ser liberto do Egito, estar livre, um anjo dirigindo, mas sem a presença de Deus não dá. Não é possível ir. O servo de Deus não quer ir sem a presença de Deus. Não quer ir sem a presença de Deus. Agora, o que Moisés não sabia é que a presença de Deus já estava com ele ali, não é? Já estava ali. Olha o verso de número 14. Respondeu-me-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Deus diz: Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Mas Moisés ainda perguntou: não, se o senhor não for, nós não vamos. Mas Deus já tinha dito que iria ali ir com ele. Sabe, meus irmãos, por que é que Moisés mantém assim inseguro nesse momento e questiona e pede a presença de Deus? Conforme o verso 15 e 16, é porque ele sabia que o que fazia diferença entre aquele povo e os demais povos era a presença de Deus. Não é isso que ele diz no verso aí? Verso 16. Pois como há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então como é que se sabe que alguém é de Deus? A presença dele. Então Moisés sabia disso, e ele reitera isso aqui. E ele disse mais: como é que nós vamos agir? Como é que saberemos que o Senhor é conosco? Como é que nós sabemos aqui que achamos graças aos olhos do Senhor? E aí é um princípio, né? A única maneira de sermos guiados, governados, é tendo Deus à nossa frente. Ele não está preocupado se os outros povos tinham líderes poderosos, homens sábios, se tinham estratégias poderosas, como é que dirigiam os seus exércitos, nada disso. O que ele queria saber é se Deus estaria com eles.
era o que ele queria, Deus com ele. Sabe por quê? O verso 14 fala para nós aí, quando Deus está conosco, o que ele nos dá é descanso. Você viu no verso 14? A minha presença irá contigo e eu te darei o que? Descanso. Descanso para as nossas almas. Descanso para as nossas vidas. E é o que nós mais precisamos. Vez ou outra, ouço o testemunho de alguém dizendo: eu não tenho conseguido descansar. Deito e não descanso. Faço qualquer atividade, mas não consigo descansar. Minha alma, o meu coração, a minha mente. Quando Deus é conosco, o que Ele opera na nossa vida, descanso. Porque é a paz que só Ele dá. E a presença de Deus é que vai nos distinguir também daquele que não serve a Deus. Então, meus irmãos, este mesmo princípio se aplica à igreja do Senhor Jesus, a nós. A única coisa que vai nos diferenciar daquele que não crê no Senhor, daquele que é ateu, que vive longe de Deus, é o fato da presença de Deus conosco. Passamos por dificuldades semelhantes, às vezes até maiores intensidades, lutas, problemas. Podemos escorregar e cair em pecados. Mas o que é que nos diferencia? É Deus conosco. Deus conosco nos dá paz, porque Ele nos leva, Ele nos guia, Ele opera sobre a nossa vida. Deus conosco. Certa feita foi perguntado para o C.S. Lewis por que os justos passavam por aflições. Por que as aflições vinham sobre a vida dos servos de Deus? E ele disse assim: porque são os únicos que conseguem suportar. E eles conseguem porque Deus é com eles. Não é porque somos mais fortes ou mais vigorosos. Não, é porque Deus conosco. Esta é a promessa para Josué, para cada um de nós. Olha, meus irmãos, o Antigo Testamento está repleto de relato das maravilhosas bênçãos que vieram àqueles que tinham a presença de Deus com eles. No entanto, cada um de nós tem experimentado esse poderoso testemunho da presença de Deus conosco, guiando as nossas vidas, abrindo portas, movendo obstáculos, nos dando livramentos, quebrando corações, mudando situações, tornando-nos também mais destemidos para dar um passo a mais. Circunstâncias boas e ruins fazem parte da vida. Fazem parte da vida. Nós não estamos isentos de provações. E Deus as permite para que possamos ser moldados à sua imagem, à sua semelhança, para nos santificar. E é muito confortável para nós saber que quando estamos passando por tempos difíceis, passando pelas lutas, às vezes no candinho da provação, da depuração ali, Deus nos concede a graça da sua presença. Ele está conosco. Os vales vêm na vida de qualquer um, mas Ele está conosco. Louve a Deus por isso. Louve a Deus pela presença dEle. Então Ele nos chama para sermos fortes e corajosos. Sede forte, corajoso, porque o Senhor é com você. Amém? O Senhor é com cada um de nós que cremos nele e esperamos nele. O Senhor diz que Ele se deixará achar se nós o buscarmos. Então, busque de todo o seu coração, desejando intensamente a presença dEle diariamente na sua vida. Diariamente na sua vida. Mas assim, então, você deve ser forte e corajoso no Senhor. Não é? Tendo como foco as promessas dEle. Depois deixando-se guiar ou firme na sua jornada espiritual, sendo orientado só pela palavra de Deus. É a palavra dele para o nosso coração. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Jesus disse isso para Satanás, esfregou o nariz de Satanás no chão com essa palavra. E às vezes nós achamos que precisamos de tantas coisas e queremos tantas coisas. Temos a palavra dele. Essa palavra nos comunica a graça. E essa graça nos basta. E ele encerra dizendo: ser forte e corajoso, verso número 9. E tudo isso, não temer nem se espantar. Por quê?
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A presença de Deus conosco. Meus irmãos, que assim então Deus te abençoe grandemente nesta semana. Deus ilumine os seus olhos. Deus abra os seus ouvidos à palavra. Que Deus aumente o seu apetite, o seu desejo para ouvir mais da palavra, para ler, refletir, pensar mais nela. E se deixar guiar pela palavra do Senhor. E o Senhor é contigo. E o Senhor é contigo. Amém? Que Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te dê sempre graça. Vamos cantar um hino em louvor ao Senhor, orar e cantar um hino. Senhor nosso Deus, obrigada pelo dia que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigada, Senhor, em especial, porque nós estamos, Senhor, novamente em comunhão, todos unidos, adorando e cultuando o teu santo nome, Pai. Muito obrigada porque, independente de tudo, nós podemos, Senhor, ainda ouvir da tua palavra. Muito obrigada pela vida do teu servo, Senhor, que nos tem trazido a mensagem. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando. Nos dá uma boa semana, Senhor, na tua presença, abençoe a tua igreja, suprindo as necessidades de cada um dos irmãos, ó Pai, de acordo com as suas necessidades, Senhor, e de acordo com a tua santa vontade. E no nome de Jesus que oramos, agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus e o amor misericordioso de Deus, o nosso Pai, e que a paz, a direção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor é convosco. Uma boa semana.